a verdade mais obscura da indústria pornográfica. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu quero que você preste muita atenção, porque se ao final desse vídeo você ainda continuar consumindo esse tipo de conteúdo, eu não tenho mais nada para fazer por você. Nós vamos falar nesse vídeo aqui de dois tipos de indústria. A indústria famosona dos vídeos mais produzidos. Ah, Miguel, ok, entendi que isso aí é tenebroso, você me mostrou o lado negro disso. Mas e os caseiros? Nós vamos falar dos segredos mais horríveis e obscuros dos vídeos caseiros também. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque ao final dele, inclusive, eu vou te mostrar como que você consegue parar com tudo isso. Muito bem, eu vou fazer isso contando uma história para você. E é uma história muito triste. Eu queria que você prestasse atenção, porque é a história de uma paciente que eu atendi há mais ou menos... Bom, hoje a gente está em 2025, então mais ou menos 4 anos atrás? Eu acredito que sim, 4, 5 anos atrás. Eu vou chamar essa paciente de Bárbara. E eu lembro vocês que quando um médico, um terapeuta, alguém da área da saúde nesse sentido, vai dar um exemplo de algum caso clínico, nós mudamos o nome da pessoa e nós mudamos algumas referências para que ninguém identifique a pessoa, ok? Então vamos chamá-la de Bárbara. Eu queria contar um pouco essa história para você, para que você acordasse para a vida, meu filho. Pra você entender que é o seguinte, a maldita, né, da bronha, da punheta que seja, isso tá não só destruindo você, mas está destruindo a vida de muita gente. Presta atenção na história, então, da Bárbara. É muito pesado, então eu espero que você tome aí um engove para você conseguir ouvir um pouco dessa história. Eu vou parar o carro aqui, porque eu tô pegando uma estradinha de terra agora, para a gente poder conversar. O que acontece? Vamos lá. Bárbara era uma garota que tinha seus 18 anos, ok? E com 18 anos, ela tinha uma série de problemas familiares, problemas em casa, problemas na família. Para você ter ideia, o padrasto dela comprava iogurte, aqueles Danone de bandejinha, e ela não trabalhava, claro, é o padrasto dela. Ela tinha seus 17 para 18 anos e ele não deixava ela tomar aquilo ali. Se ela tomasse uma unidadezinha, ele exigia que ela pagasse. Você vai me pagar, você não pode. Isso aqui foi eu que paguei, eu que comprei, e você não vai pôr a mão nisso. Então ela tinha uma relação horrível com a família, certo? E num determinado dia, ela estava ali no Tinder, certo? Então a Bárbara, ela assim, na verdade ela tinha um perfil muito vulnerável. Família ruim, uma série de problemas, e a Bárbara estava no Tinder. E ela encontra um determinado sujeito, chamado Bruno. E esse sujeito então marca com ela, fala, vamos encontrar para comer um lanche. O primeiro encontro foi na lanchonete mesmo, para comer um lanche lá, um x-salada, um x-tudo, que seja, tá? E eles fizeram isso, então foram lá, tal, e ela conta, enfim, né, eu vou contar para vocês como que ela chegou até mim, ok? E então ela conta que o sujeito, ele perguntava para ela sobre a família dela, e ela dizia que ela morria de vontade de sair de casa, que ela não aguentava mais, que a família dela era muito ruim. E aquilo na cabeça do sujeito foi sendo articulado, né? Olha, uma pessoa que já é bem carente, uma pessoa que quer sair de casa. E ele perguntava sobre a família dela, ela falava, minha mãe não liga para mim, né? Meu pai também não liga pra mim. E aquilo na cabeça do sujeito, ele foi montando um quebra-cabeça, tá? E aí depois ele chama ela pra sair umas 3 ou 4 vezes. Então eles vão lá comer pizza, todos, ele vai
esse sujeito ele vai se encontrando com ela, como quem está encaminhando um relacionamento mesmo, assim. Ele começa a falar que está gostando muito dela, que ela é muito bonita, e começa a tecer uma série de elogios para Bárbara. Então, em um determinado momento, ele faz para ela uma proposta e ele diz o seguinte, assim, olha, eu tenho um trabalho na Europa e eu queria levar você para trabalhar comigo lá. Você vai ganhar muito dinheiro lá, você vai conseguir sair dessa casa, dessa tua família horrível, né? Você vai, né, você vai sair daí e sair dessa pobreza. Era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito ruim. Você vai sair dessa pobreza e lá eu vou te dar uma vida e você vai trabalhar comigo e tal. E a Bárbara topa, ela aceita isso. Então eles combinam tudo certinho. Ele faz o passaporte para ela, paga a passagem para ela. E então ela vai para Bielorrússia e ele encontra ela lá, ok? Ele fica lá na Bielorrússia, no leste europeu. Para quem está assistindo o vídeo até aqui já sabe o que é o leste europeu. Se você já sabe o que é o leste europeu, você já imagina o fim da história. Então ela vai para a Bielorrússia. Quando ela chega na Bielorrússia, ele diz para ela o seguinte, assim, olha, tudo bem, o seu trabalho é esse aqui, ó. Ele leva ela para um apartamento. Esse apartamento estava totalmente vazio, não tinha nada. Tinha um sofá de muito luxo, aqueles Capitoné, né? Um sofá de luxo, assim, de couro. Capitoné é aquela amarraçãozinha, né? E uma câmera muito boa. E ele dizia pra ela, assim, olha, ele pegou os documentos dela, colocou ela nesse apartamento e ele disse, olha, esse é seu trabalho. Você vai se mostrar na câmera aqui. Você vai abrir uma live. E hoje em dia isso está muito na moda, né? Você entra em certos sites de sexo, tem lá a mulher fazendo uma live, né, se masturbando, tendo um orgasmo, tendo um prazer. No próprio Xvideos, no próprio Pornhub. Se você entra lá por algum tempo, você vai ver que existem vídeos amadores e caseiros que realmente é só uma mulher lá se masturbando e tudo mais. E a coisa era uma produção, de fato, assim, tinha uma câmera muito boa, uma produção muito boa. Ele dizia pra ela, falou assim, olha, esse é teu trabalho e você tem que fazer, você tem meta, né? Você tem meta. Então ela ganhava dinheiro, né? Claro, então era site que o sujeito ele pagava para conseguir ter ali 10 minutos com ela e tal. Então ela tinha uma meta de fazer, sei lá, por exemplo, 30 mil reais para ele por mês. 40 mil reais para ele por mês. E para fazer isso, então, ela ficava 10 a 12 horas por dia na frente dessa câmera. O que aconteceu com a Bárbara é que ela foi traficada. Ela foi vítima de tráfico sexual. Isso é exatamente o que nós chamamos de tráfico sexual. A coisa ela vai piorando porque esse sujeito, então, ele começa a abusar dela sexualmente. Então, ele entrava às vezes no apartamento e ela tinha que estar disponível para transar com ele. Ele usava tudo que é tipo de esteroide, bomba. Então ele tinha que ter relação sexual com ela, assim, às vezes, várias vezes no dia. E às vezes que ela não batia a meta, ela tinha punições. Então, no frio do leste europeu, ele colocava ela debaixo de um banho gelado, frio pra caramba de manhãzinha, e deixava ela presa no banheiro. Quando ela chega, ele vai, olha, você tá um pouco gordinha, e ele priva ela de comida por 3 meses. Ele levava para ela uma refeição por dia. E ela ficava com fome aquele tempo todo.
a ponto de quase desmaiar várias vezes. E ele ia fazendo isso com ela. Além disso, esse sujeito, para piorar a situação, um determinado dia ele chega com uma máquina, uma sex machine, que é um pênis de borracha gigante. É mais ou menos aqui, é gigante, 20 e tantos centímetros. Que você aperta um botão e ele faz movimentos a velocidade 1, velocidade 2, velocidade 5. E ele diz pra ela assim: olha, você vai usar isso daqui pra você se masturbar, pra você fazer anal, você vai colocar isso no ânus. E ela fazia isso ao ponto de sair pus do ânus dela. Ao ponto de sair pus no ânus. E muitas vezes você abre um vídeo pornográfico e tem lá uma mulher fazendo uma coisa dessa. E você não sabe se essa mulher não está sendo, naquele exato momento, traficada. Ela não está fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Ela está sendo coagida a fazer aquilo. Existe uma relação muito forte entre a pornografia e o tráfico de pessoas. Muitos vídeos que você vê no Xvideos, muitos vídeos que você vê no Pornhub, muitos vídeos que você vê em qualquer outro tipo de site, a pessoa que está ali só acha que ela está no banheiro do shopping. Você acha que ela está, né, gravando ali porque ela quer? Não, muitos vídeos a pessoa está drogada e ela está sendo abusada. Muitos outros vídeos a pessoa está nessa situação da Bárbara, de exatamente tráfico sexual. Ora, esse sujeito, o Bruno, ele tinha uma rede, não era só a Bárbara. Às vezes ela ouvia ele falar no telefone, em espanhol, com um outro sujeito. E ele tinha pessoas que faziam isso na Tailândia. Para quem sabe, a Tailândia é o centro da prostituição mundial. É o lugar onde a gente tem o maior número de pessoas vítimas de tráfico sexual, pais que vendem suas filhas, etc. Esse sujeito, ele tinha uma rede. E ele pegava todo o dinheiro, transformava em Bitcoin e ninguém encontrava. Era uma rede de prostituição. Era uma empresa que fazia ali, não sei quanto por mês. Certamente uns 200, 300 mil por mês. Imagino eu. Ou mais, talvez. Enfim. O fato é que, presta atenção, a vítima de tráfico sexual, existe uma coisa que a gente chama de aproveitamento total da vítima. Depois que essa pessoa ela vai perdendo o engajamento dela, ela começa a ser usada para outras coisas. Isso começou a acontecer com a Bárbara. Escute, presta atenção na história. Agora, esse sujeito ele começava a levar a Bárbara para fazer parte do esquema. Ele dizia para ela: olha, você vai trabalhar um pouco menos, você vai ficar 6 horas na frente da câmera, desde que você traga esse mês mais uma menina para fazer isso daqui. E é um esquema, é uma rede. E depois que isso acontece, ela continua com ele até que em algum momento existe um tráfico de órgãos. Você morre, te mata, te vende seus órgãos. Depois do tráfico de droga e arma, o tráfico de pessoas vem em segundo lugar como a atividade mais lucrativa do mundo. Porque o tráfico de pessoas, ele começa com o tráfico sexual e depois com o tráfico de órgãos. Ele acaba no tráfico de órgãos. Não alimente essa demanda maldita. Resumindo a história, a Bárbara, em um determinado momento, ela começa a ficar um pouco esperta. Ela foi extremamente corajosa. Na verdade, o que aconteceu com ela foi um milagre.
porque ela viu, em determinado momento, ela estava mexendo num colchão, assim, do apartamento, ela levanta um colchão e cai uma imagem de um santo, uma imagem de um santinho, assim, que ela não soube me dizer quem era. Eu perguntei e ela não soube me dizer quem era, né? Leste europeu, não sei quem era, mas era uma imagem de um santo. E naquela hora ela sentiu uma força muito grande. Ela então pegou um dinheiro que tinha guardado lá, o cara deixava lá, coloca no bolso e chega pra esse cara, que ela já tava com um pouco mais de amizade ali, né? Ela foi fazendo uma certa amizade com ele. E ela chega pro Bruno e fala, olha, vamos, né, comer fora, vamos almoçar e tal. E aí ela vai, faz. Quando ele vai atravessar a faixa, ele tá lá na frente, ela fica pra trás e corre para um táxi. Ela corre para um táxi e manda o táxi acelerar até a Embaixada Brasileira. Ela vai correndo na Embaixada Brasileira, fala de toda a situação no balcão. Os caras rapidamente mandam, ela dá o endereço, os caras rapidamente mandam a polícia no apartamento, no local, e prendem esse sujeito. Inclusive, está preso até hoje em Porto Alegre, no Brasil. Ele veio pro Brasil preso. E ela volta pro Brasil. E por alguns caminhos eu atendi essa pessoa. Quando eu atendo ela, ela tá muito mal, tá assim, né, despersonalizada. Ela tá mesmo desligada da realidade, ela tá bem, a gente chama de despersonalização, né? Então ela tá despersonalizada, porque o trauma do choque é muito intenso, é muito forte. E aos poucos a gente foi tratando ela, e hoje, graças a Deus, ela tá bem, tá trabalhando, tá com um namorado, e seguiu em frente a sua vida. É claro que eu acredito que o que aconteceu foi um milagre, e que essa história não poderia chegar até mim e ficar só comigo. Eu precisava fazer com que esse milagre chegasse até mais pessoas. No sentido de fazer você ter a consciência de que a punheta que você toca por um vídeo pornográfico pode alimentar esse tipo de coisa. Eu vou deixar para um outro vídeo, para não ficar muito longo, para a gente falar sobre os segredos tenebrosos da indústria produzidona. Mas esse é mais fácil de entender. É só assim, pôr a mão na consciência e falar, cara, eu sou burro de estar perdendo meu tempo nessa merda desse negócio aqui. Pô, pelo menos arruma uma mulher, entendeu? E casa com ela, transa com ela. Vai fazer com a mulher, pô, não vai fazer com a sua mão. E alimentar essas merdas. Pelo amor de Deus. Se você sofre muito com o problema da pornografia e da adição sexual e quer se livrar disso, eu posso te ajudar com um acompanhamento terapêutico anônimo, 100% anônimo. Então você não vai precisar se expor e eu vou te acompanhar. Se você quer saber mais como é que funciona isso daí, envie um e-mail para miguelsoriani, com N, 102@gmail.com. O e-mail tá na descrição do vídeo e tá também no primeiro comentário fixado. Manda teu e-mail lá e aí eu vou te explicar todos os detalhes de como é que funciona. Eu vou ficando por aqui. Ficamos para um próximo vídeo, então, falar sobre a indústria mais produzida, tá bem? Que tem caído cada vez mais de cena, tem perdido muita audiência e tem perdido muita gente para essas coisas mais caseiras, tá bem? Também quero falar com vocês sobre como é que os sites gratuitos ganham dinheiro, como é que eles rodam, quem domina, como é que funciona essa coisa, tá bem? Pensemos nisso então. Beijo, abraço, fiquem com Deus, até mais.